Bom dia. Em janeiro deste ano, o Brasil enfrentou a pior tragédia natural de sua história. Na região serrana do Rio de Janeiro, cidades amanheceram destruídas com a força das águas. Nos morros, avalanches de lama e pedras. Nas margens dos rios, cidades inteiras debaixo d'água. Hoje, quase 2 meses depois, a Omni leva você até o Brasil, onde vamos saber como estão as pessoas que sobreviveram e tentam recomeçar. E ainda, a solidariedade que não conhece fronteiras. Que diferença pode fazer uma doação feita aqui no Canadá para quem perdeu tudo no Rio de Janeiro? O especial do Canadá para o Brasil começa agora. Os números são impressionantes. Mais de 900 pessoas morreram e centenas continuam desaparecidas. Um temporal de verão que se transformou na maior tragédia climática da história do Brasil. O dia 12 de janeiro amanheceu com imagens que pareciam cenas de uma guerra. Morros, encostas, casas vieram abaixo. Nada segurou a força das águas. A terra que escorria das montanhas que cercam a região devastou a mata, arrastou casas, carros, estradas. O que os deslizamentos não destruíram, os rios que transbordaram conseguiram carregar. Teresópolis, Petrópolis e Nova Friburgo, as maiores cidades na Serra do Rio de Janeiro, foram também as mais atingidas. Em Nova Friburgo, choveu em 24 horas o volume previsto para todo o mês de janeiro. Cidades inteiras ficaram sem energia elétrica e telefone. Em vários pontos da região, os deslizamentos de terra fecharam as estradas e deixaram comunidades isoladas. E em meio a tanta destruição, histórias de sobreviventes traziam esperança. Como esquecer as imagens dramáticas que mostraram Dona Ilair, de 53 anos, moradora de São José do Vale do Rio Preto. Cercada pela força da água, ela buscou abrigo no terraço da casa do irmão. Em poucos minutos, tudo foi levado. Dona Ilair ficou presa em meio à enxurrada. A solidariedade que salvou a vida da dona de casa veio dos vizinhos. As imagens correram o mundo. 4 horas de resgate e protegido pelo pai depois de 15 horas soterrado, o pequeno Nicolas, de apenas 6 meses, parecia assustado e sem entender o que estava acontecendo. O pai também se salvou. Nicolas saiu sem nenhum arranhão. Ô, Carlinhos, adeus, vou salvar ele. Muito obrigado. Passada a chuva, os dias seguintes foram ainda mais difíceis. Hora de reconhecer e enterrar os mortos e tentar entender por que tudo isso aconteceu. Para preparar este programa especial, nós fomos até o Brasil. O repórter Márcio Lorenzo viajou para a região atingida pela chuva e conversa agora com a gente. Márcio, a sua viagem começou em Teresópolis. Qual foi a sua primeira impressão quando você chegou lá? Susan, essas imagens que nós acabamos de ver ainda chocam, ainda emocionam. Mas nada que se compare ao estar lá. Eu conversei com várias pessoas, elas me apontaram localidades onde havia igrejas, escolas, centros sociais, e esses lugares não existem mais. Eu falei com pessoas também que me contavam, era tão bom acordar de manhã, ouvir o barulho das crianças indo para as escolas ou voltando para as escolas. Até essas crianças desapareceram. Então, eu considero aquele bairro, o primeiro bairro que eu visitei, o Campo Grande, uma cidade fantasma. Foi difícil para você conseguir conversar com essas pessoas ou as vítimas fizeram questão de contar a história delas para você? Pelo contrário, Susan, eu tive facilidade. Você vai ver, as minhas reportagens foram baseadas em depoimentos. E essas pessoas, elas queriam falar, elas queriam contar para o mundo, elas queriam mostrar como elas estão hoje vivendo e como é que está a luta pela vida, que está difícil. Ok, vamos acompanhar então a primeira reportagem sobre o que o Márcio encontrou em Teresópolis.
Gente, isso aqui é a entrada de uma casa, o portão aqui, mas quando a gente entra, dá para ver que a casa não existe mais. Tudo foi destruído. Da barbearia, o que sobrou foi apenas a tabela de preços. O carro da família hoje é peça de ferro velho. E do quarto de menina, uma boneca presa aos galhos da árvore. Isso é hoje Campo Grande, bairro da cidade de Teresópolis, no Rio de Janeiro. A área é uma cidade fantasma, desabitada, devastada por uma guerra de águas. A gente podia ter morrido, porque a água derrubou nossa porta. A nossa casa caiu e o rio levou meu pai. Eu tô aqui no abrigo, nós estamos precisando de ajuda. Centenas de casas que não foram levadas pela enxurrada podem cair a qualquer momento. A prefeitura do município cortou de propósito a água e a luz do lugar, para evitar que os moradores voltem para as suas casas. Encontramos um senhor que, mesmo sabendo do risco, não sai dali. Para minha vida mudou muito, hein? Não tem cabeça nem para trabalhar, não tem cabeça para fazer nada. Um barulheiro, a água descendo aí numa pressão danada, o pessoal pedindo socorro. Parecia que ia acabar o mundo todo. Olha lá, e desceu daquela pedra lá, ó. Tá vendo? A pedra que Marcelo se refere é aquela ali. Havia cerca de 20 casas nessa região. Só nesse canal aqui, 8 corpos foram encontrados. De acordo com a Prefeitura de Teresópolis, mais de 9.000 pessoas tiveram de abandonar suas casas. Outras 7.000 não têm mais para onde ir. Mais de 220 continuam desaparecidas e quase 400 morreram. A senhora estava em casa no dia da tragédia? Tava e foi feia a coisa. Acordou como? Com o Campo Grande desmoronando. Dona Helena é uma das que resolveram sair de casa. Voltou há 2 semanas apenas para recolher o que não foi destruído. O número de parentes que ela perdeu impressiona. Ela não concorda com o número de pessoas que... O número que foi divulgado de pessoas que morreram aqui nessa área. Porque, segundo ela, só da família dela, 128 pessoas morreram, não foi isso? Isso. Netos, nora e muitos amigos, primos. Uma prima minha de 1,80 m, quase 100 quilos, foi achada lá no canal da Cascata. É muito longe daqui. Quer dizer que corpos foram achados aqui na sua casa? Na parede da minha casa por trás. Quantos corpos? 28. Porque aqui atrás era uma família de 40 pessoas e morreu todos. Do lado era mais 50 e poucas, morreu tudo. A história da Dona Helena é impressionante, mais de 100 pessoas da mesma família. Quer dizer, teve gente que perdeu a família inteira nessa tragédia, não é? Impressionou a mim também, Suzana. Eu falei com várias pessoas a respeito da Dona Helena, porque é uma coisa até difícil de acreditar. Como é que 128 pessoas só da sua família morrem? É porque é o seguinte, aquela área ali foi formada por uma família. Essa família teve filhos, que teve netos, que teve bisnetos. Então, todos moravam ali naquela localidade. No mesmo lugar. Naquela localidade. Quando tudo aconteceu, quando a água chegou até ali, levou todos. E não é difícil encontrar pessoas que têm um número de filhos grande. Você vai ver numa reportagem que eu fiz, só uma senhora tinha 13. Então, essa senhora tem 13 filhos. Uma das filhas deve ter 8. Então, quer dizer, as famílias eram muito grandes. A partir daí você calcula. Você falou em 9.000 pessoas que tiveram de abandonar as casas, 7.000 que não tem mais para onde ir. Como é que são os abrigos nesses locais? Olha, muita igreja, muita escola que está vazia, estão acolhendo essas pessoas. Mas eu fui num galpão que é considerado o maior galpão, que só nesse galpão tem 100 crianças. E lá eles vivem numa situação precária. Imagina, 2 irmãos vivendo juntos, né? Dá trabalho, às vezes, né? Então, você vê famílias diferentes, crianças que foram criadas diferentes. Da meia-noite, 1h da manhã, eles não conseguem dormir. A situação, até nos abrigos, está difícil.
Ok, vamos acompanhar então a reportagem que mostra justamente essas pessoas que conseguiram se salvar e agora tentam um recomeço. Bate aquela coisa de esquecer tudo, esquecer os valores, entendeu? E pensar, poxa, podia ter sido comigo. Então aí passa aquela coisa de ser humano ajudando um ser humano. E uma das que precisam de ajuda é Dona Eva. Os seus 13 filhos conseguiram sobreviver, mas a casa que ela tinha, hoje, não existe mais. Na hora da tragédia, ela estava dormindo. Acordei com o meu... Eu tinha criação de porco, aí acordei com o meu vizinho embaixo gritando que a água já estava suspendendo ele, que é o Guilherme. Aí o meu filho levantou, que iluminou pelo celular, que não tinha mais luz, a água já estava chegando na minha parede. Só deu tempo de nós sair mesmo e a água leva tudo. E entre as tragédias, uma história de esperança. Esse senhor perdeu a esposa, um filho de 14 anos e um neto de 1 ano. Edmar chegou a ficar internado e desenganado pelos médicos. Sua filha está com quantos anos? A minha filha tem 21 anos. Estava também desenganada, tanto eu como ela, desenganada. Como ela está no hospital até hoje, mas é o que eu falei para eles. Cheguei assim que nem estou consciente. Falei, doutor, a única coisa que eu tenho para dizer para vocês, a gente tem que agradecer o que vocês estão fazendo, mas superior a vocês tem Deus, que Deus é um médico maior do que vocês. Dona Eva, Edgar e outros que tiveram de abandonar as suas casas estão sendo acolhidos em igrejas, escolas que foram desocupadas e galpões. Este foi cedido por um empresário que tem uma fábrica de bebidas e é agora o lar de mais de 100 crianças, de entre 6 meses a 17 anos de idade. Eles têm assistência médica, têm assistência psicológica, têm assistência espiritual, têm assistência de pastores, enfim, de todas as religiões que vêm aqui dar esse suporte. E fora, assim, voluntários que vêm de todo o Brasil, de todos os estados, que são assim, são esporádicos, né? Mas também acontecem. Como é que está sendo viver aqui? Difícil, muito difícil. A história de Pamela é uma entre muitas. Ela é mãe de uma menina e está grávida. O marido morreu no desabamento. O que você espera do futuro? Mais nada. Depois do intervalo, o resultado da solidariedade que não conhece fronteiras e ainda hoje o trabalho de reconstrução das cidades destruídas pela chuva. A gente volta já. É muito ruim, é difícil demais. Tudo aqui tá ruim pra gente. Subiu mais de 7 metros, porque ele subiu o rio, os 3 metros e mais de areia foi preenchendo. Depois que minha casa caiu, eu fiquei toda machucada, me tiraram, os pessoal que tinham lá me tiraram. A gente sabia o que isso era e viu o que se tornou hoje. E do jeito que isso aí está hoje. É muito difícil.
Estamos de volta e agora vamos falar da solidariedade que muitas vezes não conhece fronteiras. Desde janeiro, muitas pessoas aqui no Canadá se sensibilizaram com a situação das vítimas das chuvas lá no Rio de Janeiro. E no último fim de semana, o SOS Rio entrou em ação. É pegar laranja. Põe em cima, tem mais, tem muita. Apesar de que era domingo, o dia começou cedo para descarregar muitos quilos de comida para o almoço. A noite anterior tinha sido longa, mas preparar uma feijoada para centenas de pessoas requer trabalho, gosto apurado e muitas mãos para ajudar. Até porque o prato leva vários acompanhamentos. E sem tirar a carninha dela, né? Eu corto igual ela. A laranja descascada, a farofa na travessa, o arroz branco e o feijão com a carne no ponto. Aquela verdadeira feijoada, cheia de pezinhos, orelhinhas. Para esta festa solidária, a feijoada levou um ingrediente especial, a boa vontade. E ninguém falou de cansaço. A gente, como é brasileiro, a gente tem que se abraçar e tem que ajudar, porque eu não estou lá, não sofri nada, então eu posso ajudar e eu quero ajudar, vou ficar até terminar. A gente chora junto com eles, não estando lá, mas a gente chora junto com eles. E a gente está fazendo tudo isso, esperando que a gente amenize um pouquinho a dor de cada um deles. Para quem é da região serrana do Rio de Janeiro, esta contribuição foi ainda mais especial. Eu sou friburguense, eu sou da cidade que foi mais castigada pelas chuvas, mas estou solidária a todos os brasileiros, né, que sofreram. Enquanto a feijoada apurava, no salão chegavam os doces para a sobremesa e davam-se os últimos retoques na decoração. À hora marcada, a Casa da Madeira começou a encher e a caixa dos donativos também. As pessoas têm sido generosas, estamos aqui com a casa cheia praticamente logo ao abrir, então é um momento de muita alegria para ver que nós aqui no Canadá vamos poder ajudar quem está em dificuldades no Brasil. Na altura de servir o prato típico, as doses foram tão generosas quanto a solidariedade de quem se juntou ao SOS Rio. A resposta foi ao encontro das expectativas dos organizadores. Correr melhor eu acho que é difícil. Foi muito bem, muito trabalho, com certeza, trabalhámos arduamente, mas é um trabalho que está a resultar e quando temos resultados desses, a gente esquece todo o trabalho que fizemos, sabendo para onde vai o dinheiro e isso tudo, então estamos super felizes com a aderência das pessoas. Se a solidariedade é um dos mais belos sentimentos humanos, você ter uma manifestação tão forte como esta, do dinamismo, da vontade, da participação da comunidade, da sociedade civil, é extremamente importante. Mais ainda quando é feito numa casa construída pela comunidade portuguesa. O bicho vai pegar, sanfona vai gemer, poeirão vai levantar, mulherada bate palma, os homens batem... A festa ficou ainda mais animada com música. Marcelo Neves e Inês Henrique estiveram entre as dezenas de artistas que se voluntarizaram com esta causa. Quanto mais eu puder fazer, cantando, tentando adequar as pessoas para virem, para gostarem do show, para estarem presentes, eu vou fazer. Para mim é uma satisfação enorme. Nos teus braços fui mulher, entreguei-me à paixão, de toda a minha vida. É uma coisa tão fácil e pode ajudar tanta gente. E não, a gente, todas as oportunidades que eu tenho para ajudar, eu gosto sempre de ajudar. Em troca do teu coração, quero ser tua para sempre. Viver noites de magia, ser o brilho dos teus olhos. As imagens das enxurradas no Rio de Janeiro chocaram o mundo e levaram também os madeirenses a reviver os momentos dramáticos do temporal no arquipélago em 2010. Este SOS Rio, esta festa solidária, juntou na Casa da Madeira gente de todas as regiões de Portugal e também de outros países de expressão portuguesa por uma única causa: ajudar quem mais precisa. Foi efetivamente uma tarde de domingo diferente em que tudo se partilhou. Memórias, saudades, uma típica refeição brasileira em que sentiu enfim o apoio e a vontade de ajudar as vítimas da catástrofe que afetou e continua a afetar a região do Rio. Foi um encontro multicultural e sem idades a encher a Casa da Madeira.
Após a ajuda a uma tragédia semelhante ocorrida no Funchal em 20 de fevereiro do ano passado, os madeirenses não podiam deixar de ajudar. Foi uma grande lição, uma grande experiência que tivemos no ano passado e em que toda a gente ajudou. E é isso que nós não podemos dizer que não, e cá estamos. Além de darmos a sala de graça, também está o bar, também damos muitas bifanas e outras coisas que a casa está a oferecer para isso. Como também eu pedi a algumas companhias como o Ferma, o Nosso Talho, o Jack Bakery, e eles não disseram que não e toda a gente está a colaborar da melhor maneira. Ontem o ano passado fui na Madeira, agora fui no Brasil, amanhã posso ir ao outro lado e a Casa Madeira está sempre prontinha para ajudar tudo isso. A Madeira foi triste, não gostei de ver, mas também no Brasil parece que ainda foi pior que na Madeira. Foi terrível. Só quem passa para dar o valor. Eu hoje estou aqui como açoriana para dar um apoio ao povo brasileiro. Eu, como açoriana, lá nos Açores também sofremos catástrofes e então eu quero dar o meu apoio ao povo brasileiro. Só uma maneira, eu estou cá para dar o meu apoio. Um animado leilão motivou todos os presentes à doação, assim como o testemunho de quem lá esteve após a tragédia. Angola também esteve presente. Vim hoje à Casa da Madeira almoçar para dar o meu contributo a uma grande causa que está a ser aqui desenvolvida pelo povo brasileiro, não é? E pelo evento devemos todos solidarizar-se por aqueles que sofrem, por as demais calamidades que acontecem no mundo afora, não é? E esta causa que se deu no Rio de Janeiro, a causa que está sendo desenvolvida, é bastante louvável. Ivana ajudou desde o início e diz a razão de tanto voluntariado. Nosso coração é muito grande, a gente é um povo muito solidário, a gente não pode ver o nosso povo sofrendo e a gente quer ajudar de qualquer jeito, a gente quer fazer alguma coisa, por menor que seja, mas a gente se sente bem estar podendo ajudar. I'm here today to support the Brazilian community. My girlfriend's family back home was affected by the flooding in Novo Friburgo. So it's great to have everyone out here today for a great cause, raising money to help out all the people back home. Eu sou brasileiro de coração. E é assim, com o Brasil no coração, que vamos todos tentar continuar a apoiar tão grandiosa causa. Foi uma festa não só de brasileiros e portugueses, mas também de toda a comunidade. Quem conversa comigo agora é a Ângela Mesquita, uma das organizadoras do SOS Rio. Ângela, obrigada pela sua presença aqui. Eu queria que você me falasse como é que surgiu essa ideia. Foi difícil para você conseguir voluntários para te ajudar aí? Não, sabe que incrível, eu fiquei admirada, porque a partir do momento que a gente tomou essa iniciativa, o meu Facebook não parava de bombar, todo mundo, eu quero fazer alguma coisa, eu quero ajudar, me diga o que precisa. Então, assim, foi muito gratificante. Você tem uma ideia de quantas pessoas trabalharam como voluntárias? Diretamente ali nós tínhamos no mínimo umas 50 pessoas, diretamente, fora os que estavam trabalhando nos bastidores, né? Quanto foi arrecadado nesse evento? Nós conseguimos naquele dia, naquela tarde, naquele domingo solidário, quase 20 mil, mas ainda tem muita coisa ainda para se calcular, porque nós estamos contando com o apoio do CAIS, é uma associação de apoio ao imigrante, que também está recebendo doações. Então, na próxima semana agora, nós vamos tentar sentar para ver exatamente tudo que foi arrecadado e termos um número exato para podermos divulgar para a comunidade. Daqui a pouco, inclusive, a Rosana, que é representante do CAIS, vai conversar aqui comigo também. Ângela, eu queria que você me falasse sobre as ideias que vocês têm, porque a proposta inicial era depositar esse dinheiro arrecadado nas contas bancárias lá no Brasil, enfim, de Teresópolis, Prefeitura de Teresópolis, Defesa Civil, mas surgiram novas ideias. Quer dizer, o que vocês pensam em fazer com esse dinheiro? Primeiramente, nós queremos ter certeza que toda essa doação, toda essa boa vontade que as pessoas se mostraram para conosco, que o dinheiro deles tenha o destino certo. Nós não queremos que nada se perca no caminho. Então, nós estamos procurando uma entidade idônea, mas também estamos com as outras ideias, como, por exemplo, adotar uma creche, um hospital ou uma escola, tudo precisa ser reconstruído. E uma escola, por exemplo, estaria ajudando a todos. Quer dizer,
escolher uma determinada escola em um desses locais e patrocinar a reforma dessa escola, reerguer essa escola. Exatamente. E eu acho interessante porque aí a comunidade vai estar vendo diretamente, a gente pode acompanhar a construção daquela escola, estar mostrando fotografias para eles terem certeza que o dinheiro foi muito bem utilizado. Ok, e as doações continuam vindo, não é? A gente tem mostrado, inclusive, aí durante a nossa programação, você está vendo aí na sua tela, a conta bancária do Banco de Montreal. As pessoas estão fazendo esses depósitos, vocês estão arrecadando mais dinheiro através dessa conta também, Ângela? Olha, pelo tanto que se precisa, eu vou dizer a verdade, está fraco. É pouco. É por isso, está fraco, e eu continuo fazendo um apelo a todo mundo, por favor, coloque no lugar de cada uma daquelas pessoas lá e veja o que é ter que reconstruir uma vida. Não é só a parte material, né? Nós temos a parte psicológica, tudo que precisa ser refeito. Então, por favor, coloque no lugar deles e vamos colocar a mão no bolso e ajudar um pouquinho de cada um vai fazer uma grande diferença. Tá certo, daqui a pouco eu converso com a Rosana, que é do CAIS, a gente vai continuar falando dessas doações. Antes eu só queria que você me dissesse, parece que tem mais uma festa, um pessoal de Windsor, se eu não me engano, está organizando mais um SOS Rio por lá? Exatamente, é gratificante exatamente ver isso, como que as pessoas se uniram e não medem esforços. Um clube português de Leamington abriu as portas também e já disse que no dia 19 de março eles vão fazer uma festa e toda a renda arrecadada naquela festa vai ser destinada ao SOS Rio. E nós estamos montando uma caravana para lá, para também prestigiar, e você é convidada. Obrigada, eu vou sim. Agora, o interessante, Ângela, é que até o que a gente estava falando, virou um evento, virou uma corrente, não só de brasileiros. Isso que foi o mais bacana, não é? A participação de várias pessoas, de várias nacionalidades nesse projeto. Exatamente. Olha, ali nós tínhamos portugueses, brasileiros, angolanos, canadenses, todos. Eu acho que quando a gente realmente quer ajudar, quer abrir o coração para fazer alguma coisa pelo seu próximo, não importa a nacionalidade, não importa a raça, todo mundo se une e luta em prol de uma mesma causa. Tá certo, Ângela, obrigada pela sua participação aqui, parabéns pela iniciativa. E a gente fica na torcida para que as pessoas continuem doando para ajudar aí as milhares de vítimas dessa tragédia aí no Brasil, na região serrana do Rio de Janeiro. A conta do BMO está aí na sua tela. Daqui a pouco a gente volta com mais informações, com mais reportagens lá no Brasil, direto do Brasil. Você vai ver também como é o trabalho do Núcleo de Desaparecidos do Ministério Público e vai acompanhar a reconstrução das cidades atingidas pela tragédia. A gente volta já. As coisas estão cheias de lama, não tem nada que presta. E te garanto uma coisa, se Deus permitir eu chegar a 100 anos, eu não quero ver essa cena mais não, que foi terrível. Eu acho que a gente está até nas mãos de Deus, né? Deus é que sabe de todas as coisas.